Ah, vou tentar passar rápido o que vem pela frente, até porque já era a ideia mesmo, é mais para introduzir essas ideias do que entendê-las a fundo, mas sempre que o tempo já está esgotando. Então, a primeira coisa que eu falo muito brevemente aqui é sobre complexidade, porque veja, a gente falou muito da questão do tempo, né? Muitas vezes, o maior problema na competição para a gente não é nem dar uma solução para o problema. Muitos problemas a gente consegue, né? Só poucos que até criar uma solução qualquer chega a ser difícil. O maior problema é dar uma solução eficiente para um problema, ok? Então, a gente tem que ter uma forma de avaliar a eficiência de algoritmo, certo? Mais do que simplesmente codar, rodar e ficar vendo quanto tempo ele leva para rodar um certo caso de teste e que muitas vezes o caso de teste que a gente tem não é o mais complicado, né? No caso da competição, muitas vezes a gente vai ter vetores, matrizes, grafos lá com 10 mil elementos, 100 mil elementos, 1 milhão de elementos, certo? E aí não tem como a gente testar isso na mão e ficar esperando quanto tempo o nosso código leva para processar isso. Então a gente entra um pouco na área da análise da complexidade de algoritmos, né, que vai justamente se preocupar com essa análise de o quanto de recursos o nosso algoritmo precisa para rodar, tanto em relação a espaço como em relação a tempo. Normalmente a gente se preocupa mais em relação a tempo. Essa é uma área grande da computação, né, em BCC aqui na Unesp tem uma disciplina só para isso, mas em termos da competição, a gente precisa entender a ideia de uma forma mais intuitiva. A gente não tem que se aprofundar muito em prova, em coisas mais específicas da área. Alguns algoritmos mais complicados de analisar a complexidade, muitas vezes a gente já vê qual é a complexidade dele e já usa isso como base na hora de construir a solução, certo? E aquilo que a gente vai codar em si, normalmente não é tão difícil de analisar a complexidade. Vamos ver um pequeno exemplo aqui só para vocês terem uma ideia. Ah, como que funciona a análise da complexidade? A gente sempre tenta expressar a eficiência de um algoritmo descrevendo quanto tempo ele leva para executar em função do tamanho da entrada, certo? Normalmente a quantidade de dados que a gente tem para processar. E o que nos interessa mais especificamente é o que a gente chama de comportamento assintótico do algoritmo, que é um nome bonito para dizer que é quando o n é muito grande, quando o tamanho da entrada tende ao infinito, certo? Então, esses são os casos que a gente se preocupa. Que isso nos ajuda, né, nos preocupar com o comportamento assintótico do programa? É que a gente não precisa de uma função que me diga exatamente quantos passos meu algoritmo tem, porque em tese a gente está querendo isso, a gente quer saber quantas vezes quantas instruções o nosso programa executa, dado uma entrada de tamanho n. Só que a gente não precisa desse número exato, a gente está preocupado com a ordem de grandeza desse número. Então, por exemplo, vamos supor que a gente pegou um programa e fez exatamente, falou assim: "Ó, o meu algoritmo, para dado um n, ele executa 2 vezes n ao quadrado mais 5n instruções". Isso para nós não é tão importante no geral, o que importa é que isso aqui na ordem de complexidade, n quadrado, que é o maior fator aqui dessa minha função, certo? Né, essa constante aqui não é muito relevante para a gente, esse fator aqui também não é muito relevante para a gente, porque o n ao quadrado, quando o n tende ao infinito, n ao quadrado supera muito o nosso n, a ordem de grandeza é muito maior, então a gente consegue ignorar tudo que é menor, ok? E aqui outra função, mas basicamente o mesmo exemplo. Além disso, além de focar no comportamento assintótico, do nosso algoritmo, a gente vai focar no pior caso do problema, né, aquilo que é para quebrar nosso algoritmo. Então aqui dando um pequeno exemplo, imagine que a gente tem uma função para realizar uma busca em um vetor. Aqui eu estou usando um vector já, que a gente vai ver na parte da STL. Mas aqui é um vetor, poderia ser um array, sem nenhum problema, e eu estou buscando o elemento x. Eu quero ver se o elemento x ocorre nesse meu vetor e em qual posição. Então, vamos imaginar aqui que eu tenho um vetor com os elementos 5, 2, 4, 3 e 1, certo? Ah, Quando a gente está analisando complexidade, a gente quer pensar no pior caso. Porque, por exemplo, se eu estivesse procurando o elemento 5, ele é o primeiro elemento do meu vetor. Então, a primeira posição que eu testar aqui, eu vou ver se a posição 0 é igual a 5, já retorno o 0 e maravilha, deu tudo certo. Isso aqui é um caso muito específico, não é o meu pior caso. O que que seria meu pior caso nesse caso? É eu procurar um elemento que nem está no vetor. Sei lá, estou procurando o elemento 6. Para ter certeza que ele não está no vetor, em termos de código, eu vou ter que passar todos os elementos testando. Então, testo o primeiro, não é, testo o segundo, não é, e assim por diante. Testei o último, também não é, saí desse fora aqui, que percorre o vetor todo, e retornei -1 para indicar que eu não encontrei esse elemento no meu vetor. Então, veja, eu passei todas as posições.
né, quantos elementos eu tenho no meu vetor? Vamos chamar essa quantidade de n. Então, se eu tive que percorrer todas as n posições, esse algoritmo tem complexidade O de n ou complexidade linear. Tudo bem? Faz sentido? Sentido. Faz total sentido. Ok? Então, basicamente, quando a gente está analisando complexidade, é esse tipo de coisa que a gente está fazendo. Pensando no pior caso, quantas vezes meu algoritmo executa, né? Quantos passos ele faz. E pensando na ordem de grandeza, não o valor exato. De repente, se eu estivesse percorrendo só até a metade do vetor, por algum motivo, para nós isso não faz muita diferença, certo? É um fator constante. Se aqui fosse uma outra variável, a variável k, e ela pudesse ser muito grande também, aí eu tenho que pensar um pouco mais. Agora, se é um valor constante, então assim, no começo é meio estranho pensar em complexidade. Aqui eu só quero realmente dar intuição. Mas conforme vocês vão vendo alguns casos, vão estudando um pouco, para a maratona é bastante simples. Se você fosse aprofundar nesse assunto, tem bastante coisa complexa sim. Mas para a maratona, normalmente o uso que a gente faz é bem básico desses conceitos. Aqui vamos dizer que seriam as complexidades mais famosas, que mais aparecem para a gente. O O de 1, que é a complexidade constante, que é quando o seu algoritmo não tem nenhum for, não tem nenhuma recursão ali, ele é feito em tempo constante. Uma operação aritmética, por exemplo, leva tempo constante para ser executada. Complexidade logarítmica, o log n, O de n, complexidade linear, n log n, não tem um nome bonito para isso, é n log n mesmo. N elevado a 1b, onde b é uma constante, depende do problema, e seria a complexidade polinomial. B elevado a n, onde b é uma constante maior que 1, aqui é a complexidade exponencial, e n fatorial, complexidade fatorial. Ah, qual que é o problema da complexidade, né? Veja, a partir do n quadrado aqui, conforme o n aumenta, a complexidade começa a aumentar muito rapidamente, certo? Até o linear aqui é bacana, a partir disso começa a ficar complicado. Né. Aqui um outro exemplo, esse gráfico, nem está em escala de 1 para 1. Veja que o O de n está aqui, né, e veja como a complexidade fatorial cresce rápido, né. Se eu pegasse um n aqui, por exemplo, né, vai saber onde eu encontrar a curva do fatorial. Então, isso faz com que, dependendo do n, dependendo da complexidade do nosso algoritmo, ele pode demorar muito para executar. Então aqui, por exemplo, um algoritmo de complexidade linear. Se eu tenho 100 elementos, ele faz em 10 a menos 7 segundos. Aqui é uma estimativa, certo? Dependendo do computador e tudo mais, mas é uma estimativa. Se o n é igual a 10.000, levaria 10 a menos 5 segundos, 0,00001, certo? É muito rápido. Agora veja, em complexidade fatorial, n igual a 100, o que para a computação é um número pequeno, não é quase nada, levaria 10 a elevado a 141 anos. Eu acho que é um pouquinho de tempo. Assim, vai dar DLE, tá? Coisa Vai pouca. dar DLE. Então, assim, essa é uma preocupação grande para nós em programação competitiva, e isso aqui é muito útil no nosso dia a dia, no mercado de trabalho, independente da área que a gente for seguir, que a gente quer chegar em soluções eficientes para problemas, certo? A gente não quer demorar esse tempinhozinho. Isso aqui é para n igual a 100, né? Olha para n igual a 10.000, né? Então, esse tipo de coisa que a gente evita. Tem problemas que não têm solução em complexidade polinomial, ok? Ou seja, né, daqui para cima, são os problemas que a gente chama de NP. Em termos da maratona, eles sempre têm uma solução esperada, certo? Então, se ela tem que ser mais complexa, eles vão dar um n pequeno. Então, aqui tem até uma tabelinha que está em algum lugar no Discord também, que eu deixei fixado, que ele dá possíveis intervalos de n, certo? E qual que seria a pior complexidade que ainda passa para esse caso. Então, se o n for aqui ó, entre 10 e 11, veja, mesmo o fatorial passa. E tem casos que não tem como fugir disso. Se a gente tiver que enumerar todas as permutações de um certo conjunto, por exemplo. São n fatorial permutações, aí vai entrar em análise combinatória, certo? Então não tem como fugir disso. Mas aí, para compensar isso, se um problema pedir isso, ele vai ter que dar um n pequeno. E ele sempre fala na descrição da entrada quais são os intervalos dos valores. Ah, e aqui ele tem outros casos, né, de 15 a 18, qual que pode ser aceito. E aqui ele já dá exemplos de algoritmos que têm essas complexidades, alguns algoritmos clássicos que a gente usa aí em programação competitiva. Daqui a um tempo vocês vão estar acostumados com todos esses nomes aqui. Tudo bem? Tudo certo. Ok, então, para encerrar,
né? Tudo bem que ainda tem um bocadinho de slide, mas muita coisa é código, só para passar. Hã, fazer uma breve introdução ao STL, né, o Xilson já comentou alguma coisa, é uma biblioteca muito frequente, no C++, que a gente costuma utilizar, e ela fornece uma série de coisas para a gente que é interessante, que nos poupa tempo, nos poupa implementação, por isso que a gente gosta de falar sobre o STL e usa muito no dia a dia. E Java e Python também vão ter estruturas semelhantes que a gente pode usar, e aqui a gente dá alguns exemplos também. Não sei se o Nicolas voltou, se ele quer falar alguma coisa dessa parte. O Oi, Xilson, eu vou dar folga para ele, porque ele já falou Já demais. falei bastante. diga-me. Desculpa. Ah, você vai querer falar de algum dos containers? Que senão eu vou passando aí, Não, vocês que bora, eu passo rápido, eu falo rapidão. Pode ir passando. beleza. Manda bala aí. Bom, então agora a gente vai falar um pouco de alguns containers. E a escolha de que são os containers são basicamente estruturas de dados que a gente tem para utilizar. E quando a gente vai usar cada uma delas, depende do que o problema pede, né, do que a gente quer fazer. E aí, quais são as operações disponíveis em cada um dos containers e qual é a complexidade com que ele faz cada operação. Então, aqui volta a questão da complexidade. Aqui eu deixei um link da documentação do C++ sobre o STL, onde ele vai comparar essas estruturas. Aqui ele fala mais das operações. Aqui deixei uma tabelinha com o renegócio também, que vai comparar as complexidades. Então, aqui ele dá alguns exemplos de containers da STL, ah, e a complexidade de cada operação aqui. Aqui do acesso aleatório, se ele tem ou não, algumas estruturas não deixam fazer acesso aleatório, ele coloca assim. Quando deixa, ele fala a complexidade para esse acesso. Para inserir um elemento nessa estrutura, para apagar, para encontrar, para ordenar. Então, vocês podem encontrar isso aqui em outros lugares também, qual que é a complexidade para cada operação. A gente vai citar aqui algumas delas também. Vai falar de string já, Nick? Pode ser. Ô, galera, que vocês têm que entender, tipo, dessa parte de STL, é que acessar essas estruturas em log n é um tempo rápido, ou até linear costuma passar os exercícios. Então sempre fica quando tiver um log n quer dizer que é rápido e quando tiver n até n é uma estrutura geralmente é log n que é acessado as estruturas, né, porque elas são em árvore, e geralmente precisa dessas estruturas para passar o exercício da maratona. Por isso que eu falei antes em C que vai ser difícil, porque geralmente essas estruturas são muito difíceis de trabalhar em C. E string, no C++ tem uma se você fazer a estrutura em C, você tem que colocar aquele barra zero no final, né, ou é barra ou não sei. Razão. Você tem que Barra zero. declarar um vetor de char e colocar cada caractere e tal. Nas outras linguagens você tem uma classe ou um container chamado string, né. Eu não sei se no Java é classe, mas É, no e Java aí é claro. você só fala: "Esse negócio aqui é minha string", e você pode fazer essa operação com ela, em vez de ficar passando no C você tem que declarar um vector de char e ficar passando e tem que ter o barra zero no final. É mais trabalhoso de usar essas coisas em C. Pode passar, velho. Olha lá, o exemplo em C++, você só coloca string e coloca o nome da sua string. Pode passar. Vamos lá. Tem que acabar 10 horas? Eu sei, É, vai tem ter 1 que passar minuto um só. pouco, não tem jeito. Aí, olha a diferença de esse aluno aí provavelmente é um vetor de string, né. Se você tem uma no C++ você pode fazer, tipo, você declarou a sua string, você pode dizer ela igual a João, aí funciona. Não precisa você fazer o string compare do C, é que geralmente a gente aprende C aqui no BCC, né, mas é mais complicado, então, vo no C++ você só faz é igual e ele já compara pra você, ele diz se é igual ou não. Se Se for for maior, contrário, ele compara se tá depois no alfabeto, se for menor, ele compara se tá antes no alfabeto. E aí tem os lugares, os locais para acessar essa biblioteca, para aprender mais sobre a biblioteca, né. Se vocês quiserem saber o tempo que as funções dela funcionam, tipo, porque tem uma função que chama .find, aí você acha algum caractere na string, ou a .erase, né, que apaga algum caractere da string. Tem várias funções, aí vocês dão uma olhada nessa biblioteca que dá pra brincar com várias coisas. É que não dá tempo de ficar mostrando todas, porque tem muita coisa, cara. Vector, essa é uma das estruturas que vocês vão mais usar, que
tem o vetor no C++ que você vai adicionar a cada você precisa declarar o tamanho dele, né, antecipadamente, eu acho que é isso. E esse do C++, você só pega e vai inserindo os elementos, e ele vai aumentando o tamanho sozinho para você, então você não precisa se preocupar em declarar tamanho. E é isso, a principal função olha lá como declara ele, você coloca vector e aí entre esse sinal de maior e de menor e maior, aí você coloca o tipo da sua variável e fala o nome do seu vetor. Pode passar. Ah, dá pra volta lá pra ela. Dá pra declarar um vector de pair, tipo, vai ter 2 elementos em cada casinha do vetor, em vez de um só. Você pode fazer um vector de qualquer coisa, pode fazer um É, vector de vector, né, às você vezes a pode gente fazer um faz isso. vector de qualquer coisa. De vector de string, vector de qualquer só não vou falar que dá pra fazer um vector de set, porque eu nunca usei isso. Dá pra fazer um vector de Pode 7. fazer. Então, mas eu nunca usei, então não recomendo. Olha lá, o nome do vetor, você vai colocar o nome do vetor, vai dar um ponto pushback e vai inserir o dado. É assim, ele vai aumentando o tamanho sozinho pra você, tá vendo que ali em cima comentado VET-A tem o 042, se você dá um pushback no 5 ele aumenta um elemento, fica 0425. Ali no de baixo é um vector de pair, né. Você dá um pushback no 82 ele aumenta um elemento e fica o 82 fica no vector depois. Pode passar, velho. Hum, pra acessar o IESM elemento é igual acessar o vetor no C. Você coloca o índice do elemento e imprime ali que tá imprimindo, né, o cout do C++ ele imprime, sem ele pra pular a linha. E é isso, você pode trocar o elemento também, você coloca VET-A2 e coloca igual a 3. Ali você tá trocando o elemento na posição 3, né. Na 0, 1, 2 é a terceira posição, você tá colocando igual a 3. Tá mudando ali o vetor o elemento pra 3. Oi? Alguém ia falar. É, pessoal, Ninguém isso falar? aqui, ó, não usem não, tá. Eu É, tenho isso, mas é a mesma coisa do barra N, só que é mais demorado. E eu é tomei o um LE besta por causa disso. exatamente. O vector dá pra você usar sorte. Essa sorte eu não sei se vocês já chegaram a ver função de algoritmo de sorte, eu acho que a Andrea mostra no pelo menos para o BCC aqui no primeiro semestre, mas ele ordena sozinho, não precisa você ficar fazendo algoritmo, sofrendo lá na mão para fazer o algoritmo, é só você dar essa sorte aí, ele já ordena para você. E é o algoritmo mais rápido que tem. Acho Ele é que a grande otimizado com várias coisas. A grande vantagem do STL é justamente essa, é você usar coisas prontas, você não vai ter que codar na mão, né? Você fazer um quick sort, um merge sort ali na hora, vai ser chato, tem chance de você errar e tudo mais, e é eficiente, né? Essas implementações que ele dá normalmente são tão eficientes quanto possível. Então, compensa muito a gente usar isso no nosso dia a dia. Aham. Aí funções úteis, é você o ponto .size, você sabe o tamanho do vetor, ponto .emp você sabe se tem algum elemento, ponto .clear para limpar o vetor. Ele só pega o ponteiro e tira tudo, né. Olha lá, as operações em odd 1 a maioria delas, ali insert em odd n, erase em odd n. Em odd 1 é mais rápido que odd n, só pra o Paulo mostrou acho que no slide num dos slides anterior ali. Odd 1 faz em constante e odd n ele demora tem que passar o vetor inteiro pra fazer isso. E é isso, aí depois vocês dão uma olhada aí, se passa mais rápido. Vai querer comentar sobre o exercício, Paulo? Vou falar rapidinho desses casos. Belezinha. Ah, aqui, para cada estrutura, a gente deu um exemplo de exercício que a gente pode usar ela para ajudar a resolver, certo? Vou passar bem rápido, depois vocês dão uma olhada no exercício para vocês entenderem melhor a ideia, de repente tentar modelar a solução de vocês também. Mas esse aqui basicamente é dada. A gente tem vários alunos na universidade e a gente tem o nível de habilidade de programação de cada um deles, certo? E o professor quer montar duplas com as equipes só que com esses alunos, só que essas duplas têm que ter o mesmo nível de habilidade em programação. Nem sempre vai estar tudo para assim, e aí então uma forma que a gente tem de resolver isso é aumentar a habilidade de programação dos alunos. Isso é feito resolvendo problemas. Cada um exercício que um aluno resolve, ele aumenta um nível na habilidade de programação, né? Quem dera fosse fácil assim.
E a gente quer saber o número mínimo de exercícios que os nossos estudantes vão ter que fazer ao todo, de forma que a gente consiga montar todas as duplas dessa forma. Então, sem enrolar muito aí para a gente pensar na solução, o que que a gente vai fazer? Então aqui estou só resumindo o problema, né, o que eu acabei de falar. E aqui está sendo dados os exemplos de entrada do exercício, né. A gente tem aqui 6 alunos, por exemplo, essas aqui são as habilidades de programação deles. A solução, a gente fala que é gulosa, porque a gente tem bom, depois vocês vão ver mais a fundo isso, mas a gente tem uma solução direta para chegar na solução ótima, na melhor solução possível. O que a gente vai fazer é o seguinte, a gente vai tentar unir os alunos que já possuem habilidades próximas, e aí ver o que falta daquele que tem menor habilidade para chegar no que tem maior habilidade. Como que a gente vai fazer isso? A gente primeiro vai ordenar o vetor, e aí vai entrar aquela função sort que a gente acabou de ver, certo? Então, aqui eu peguei aquele primeiro caso de teste, ordenei o vetor, e aí eu vou pegar cada dupla e ver a diferença de habilidade que tem entre elas. Então, eu pego os dois primeiros elementos do vetor, essa é uma dupla. A diferença aqui é de um nível, né? Esse valor menos esse. A segunda dupla não tem diferença, então eu vou somar zero ali. E essa dupla tem diferença de 4 níveis. Então, 1 mais 0 mais 4, a diferença total é 5, é justamente quantos exercícios tem que mandar o pessoal fazer, né, para chegar em nível de habilidade igual. Né? Esse cara tem que fazer um exercício, esse cara tem que fazer 4. Mas não importa para nós quem está fazendo os exercícios, só importa que o total vai ser 5. Tudo bem? Aqui o código em C++ para resolver isso. Veja, aqui estou declarando o vector, certo? Que a gente viu lá atrás como fazia. Então, eu tenho o n, que é o número de alunos, o i, que vai me ajudar a percorrer esse vetor, e essa variável aux é só para leitura, né? Aqui eu estou lendo o primeiro número de alunos, que é conforme a entrada pede, e aí para cada i de 0 até n, eu vou ler a habilidade de um certo aluno nessa variável aux e vou jogar isso no meu vector, né? O pushback, conforme o Nicolas mostrou ali. E aí eu vou percorrer todo o meu vetor. Como eu quero o dado das duplas, eu vou percorrer sempre o segundo elemento aqui da dupla. Então, eu começo a posição 1, pulo duas casas, vou para a posição 3 aqui, certo? No final, para a posição 5, pensando no zero indexado. Então, eu vou começar da posição 1, né, enquanto for menor do que n, e vou incrementando de 2 em 2. E aí eu quero a diferença, então eu vejo a diferença da posição atual e a anterior, né, a atual menos a anterior. É justamente a diferença de níveis, que é o que eu estava somando lá no exemplo. No final, printo a resposta, não posso esquecer ali do nosso /n. Em Python, códigozinho curtinho, lindinho, certo? Né, o Python tem essa vantagem. Mas aqui mesma coisa, estou lendo o número de alunos que eu tenho. Aqui, como eu tenho todos os dados do vetor numa única linha, eu já dei o split e já converti para inteiro aqui. Não sei se essa é a melhor forma de fazer, certo? Eu até uso Python, mas não tanto para programação competitiva. Mas aqui eu já estou lendo tudo isso jogando numa lista, né, numa list no Python. E também tem a função já para ordenar, certo? Então eu usei o sorted A, então aqui ele vai ordenar a lista e jogar essa nova lista ordenada para o próprio A, ok? E aí, mesma ideia, vou percorrer esse vetor, começando da posição 1, indo de 2 em 2 e somando no RESP aqui a diferença de habilidade dos alunos. Pessoal, pode me interromper se alguma coisa ficar confusa, tá? Em Java é bem mais verboso, mas vocês vão ver que o código fica parecido em C++, então leio aqui o meu N. Eu tenho a parte do collection aqui no Java, que é muito parecido com a STL, certo? Então, eu tenho o vector, inclusive, funciona de forma muito parecida. Então, eu tenho um vector de integer. A única coisa do Java é que eu não posso fazer um vector de int, que é um tipo primitivo. Eu tenho que ser um vector de uma classe. Mas todo tipo primitivo tem uma classe associada a ele. Então, o int tem o integer, por exemplo. Mas aí é questão própria da linguagem. Da mesma forma que eu fiz em C++, eu estou lendo minhas habilidades numa variável auxiliar e jogando ela no meu vector. Ao invés de pushback, aqui eu tenho o método add, mas funciona da mesma forma. Collection tem a função sort, que vai ordenar o meu vector, ok? Então aqui está ordenando ele. E aí depois eu percorro de novo e faço a diferença. Uma coisa bem diferente do Java para o C++. O Java não tem sobrecarga de operador. O que isso significa? Por exemplo, lá no vector eu podia fazer A, abre parênteses e fecha parênteses, igual eu faço no array.
Na prática, isso aqui vai estar chamando uma função dentro do meu objeto, certo? Mas tem essa sobrecarga de operador que facilita na hora de a gente programar, fica mais bonitinho de ver. O Java não tem isso, então não tem como eu fazer isso aqui, abre parênteses. Então tem a função get, vai fazer a mesma coisa, vai pegar o valor da posição i, ok? Mas, né, fica mais verboso, fica um pouco mais feio, mas funciona do mesmo jeito. No final, printa a minha resposta. Bem, pessoal, Bom, Certo. posso passar essa, Nicolas? Aí você fala do pode, 7? pode. Aham. Ah, falar brevemente de fila e pilha. São duas estruturas que vocês vão ver em estrutura de dados 1, pessoal que está aqui no primeiro ano, certo? Aí vocês vão ver como implementar em C e tudo mais. Aqui a gente vai usar elas prontas, mas elas são muito simples, mas elas ajudam a resolver alguns problemas que são até complexos de forma, às vezes, relativamente fácil. A fila, a gente pode pensar nela com um vetor, mas um pouco mais restrito. A gente pode fazer só duas operações nele. A gente pode inserir elementos apenas no final da fila, a gente não pode inserir no início ou no meio, certo? E a gente pode acessar ou retirar elementos apenas do início da fila. Veja, é a ideia de uma fila mesmo. Quem chega vai entrando no final da fila e o primeiro a ser atendido, o primeiro a sair da fila são aqueles que estão no começo dela, certo? Então, no início sempre são feitas as exclusões e consultas no início e as inserções no final, o funcionamento de uma fila. Em C++, a gente tem o tipo fila, né, a Kiwi, e a gente vai ver que as declarações são muito parecidas com o que acontecia no Vector, né? Você tem um certo padrãozinho aqui nas estruturas do STL. Posso fazer uma queue de qualquer coisa, né? Assim como tinha no Vector. Então, por exemplo, uma fila de inteiros. Para inserir um elemento, eu vou usar a função push, só push, não mais pushback. Ok? Então, se eu tenho uma fila aqui com os elementos 4 e 2 e der um push no 5, eu vou adicionar no final da fila o elemento 5. E eu tenho que poder acessar e remover elementos do início da fila. Para acessar o método front, quem está na frente da fila, e para remover o método pop. Ok? Então, se eu tenho a fila aqui com os elementos 4, 2 e 5, quem está na frente é o 4, então se eu fizer o fila.front é esse valor que ele vai printar para mim. E se eu der um pop, é justamente esse valor que ele vai tirar daqui. Sempre do início da fila. Alguns métodos úteis que a gente tem, né, para ver se a fila está vazia, tem o método empty, para ver o tamanho dela, quantos elementos tem na fila ainda, tem o size. Isso a gente costuma usar em algum momento do código. O que é interessante da fila? Todas as operações são feitas em complexidade O de 1, ok? Se a gente fosse fazer isso com o vector, essa parte do remover o da frente não seria O de 1, certo? Daria para fazer virar O de 1, mas daria um certo trabalhinho. Em estruturas de dados 1, vocês vão descobrir que trabalho é esse. Não é nada demais, mas ter uma estrutura pronta para a gente que já faz isso ajuda demais, ok? A fila é uma estrutura muito parecida, só que aqui tanto as inserções como exclusões em consultas são feitas sempre no final, ou melhor, no topo. Imagina que a gente está realmente empilhando, sei lá, a gente tem livros, a gente está empilhando. E a gente só pode colocar um livro no topo da pilha, não vou querer fazer nenhum malabarismo na minha pilha, e da mesma forma eu só posso tirar livros do topo da minha pilha. Então tudo é feito em relação ao topo, certo? A ideia do leaf aqui, né? Last in, first out. A parte de declaração também é muito parecida, aqui a gente tem a classe stack no C++, posso fazer stack de qualquer coisa. Para inserir elemento é o push, igual era na fila, só que a diferença é que na pilha, se eu tenho os elementos 4 e 2, se eu der um pilha.push, aqui eu vou inserir no final também, na verdade aqui é igual na fila, a diferença é na hora de acessar e remover. Aqui eu vou acessar o topo da pilha, então ao invés do front eu tenho o top, e para remover a mesma coisa. Então se eu tenho os elementos 4, 2 e 5 na minha pilha, quando eu olhar o pilha.top, eu vou olhar esse elemento. Lembra, na fila a gente olhava o front aqui, né? Na frente da pilha, da fila. Aqui a gente está olhando para o topo da nossa pilha. E se eu for remover o nosso topo, é justamente essa posição que eu vou remover. E todas essas operações têm complexidade O de 1 também, que é bem interessante para nós. Um exemplo de exercício que usa isso, esse exercício é do URI, né, do bcrowd, na verdade, hoje em dia, onde a gente tem uma expressão dado, né, por esses brackets aqui, de menor e maior, e alguns pontinhos no meio. A gente quer saber quantas correspondências válidas a gente tem entre o menor e maior aqui.
É mais ou menos um exercício de balanceamento de parênteses. Imagina que você tem uma expressão matemática e você quer ver se os parênteses estão todos corretinhos, se todos estão abrindo e fechando e sem nenhum problema no meio. Esse é um problema clássico que é tratado por pilha, ok? Então aqui é um caso específico um pouco diferente, mas que faz exatamente isso. Então aqui nesse exemplo, esses brackets aqui correspondem, esses daqui e esses daqui. Esses outros aqui, eles nunca foram abertos, certo? Eles estão fechando algo que nunca foi aberto. Hã, basicamente, sem entrar em muitos detalhes, eu até deixei o link aqui para o vídeo de uma aula que a gente nossa, que a gente trata sobre isso mais a fundo, então fala um tempão sobre isso. Mas o que a gente vai fazer é percorrer a minha string, e sempre que eu encontrar o sinal de menor, eu vou empilhar ele na minha pilha, vou criar uma pilha para isso, e quando a gente encontrar o maior, quer dizer que a gente fechou o último menor que a gente encontrou. Então a gente vai tirar da pilha. Se não tinha nada na pilha, quer dizer que na verdade não está fechando nada, é o que vai acontecer com esses caras aqui, certo? Então se não tinha nada na pilha, a gente não vai incrementar isso na resposta, porque não é um bracket válido, né? Não tem uma sequência válida aqui. Em termos de implementação, hã, vou ler aqui a minha string, aqui deu problema na indentação no slide, tá? Isso aqui tinha que jogar mais para frente, mas tudo bem. Li a minha string, criei uma pilha para cada caso de teste, e vou percorrer minha string toda, né? O i aqui no de 0 até o final da string, até o tamanho dela. Se o meu caractere atual, a minha string, apesar de ser um objeto, eu posso acessar ela igual no vetor de char, né, no array de char, posso acessar cada caractere. Se for abre o sinal de menor aqui, eu vou colocar ele na pilha. Então, eu dou um pilha.push esse caractere. Agora, se for o sinal de maior e a pilha não estiver vazia, ou seja, eu abri um bracket antes, né, o sinal de menor, então eu vou tirar esse elemento da pilha para simbolizar que eu fechei ele, então eu posso tirar já, e vou incrementar minha resposta. No final, o meu valor aqui do rest vai ser quantas sequências válidas eu tive. No caso do Python, aqui a gente já tem que fazer o import desse módulo collection, certo? Aqui eu estou usando o deck, né, ou dequeue, depende do lugar que fala, da tradução. Ah, o deck, ele funciona, é como se fosse uma fila onde você pode inserir tanto no final como no começo. É como se fosse uma fila e uma pilha ao mesmo tempo. Então, na prática, a gente pode usar ele para implementar as duas coisas. E aí a gente só se restringe na hora de programar se a gente faz uma operação ou a outra, tudo bem? Então, aqui eu estou criando a pilha como sendo um deck, certo? Estou instanciando aqui. E aí, o restante do código é muito parecido. Para cada caractere, se for menor, eu adiciono ele na pilha. Aqui a função é append, ok? Agora, se o nosso caractere for um sinal de maior e a pilha não estiver vazia, que estou vendo o tamanho da pilha, então eu dou um pilha.pop e incremento a minha resposta. Em Java, novamente, um pouco mais extenso o código, mas, como eu falei, a gente tem as estruturas muito parecidas com o do C++ no STL, então a gente tem a classe stack, a gente pode usar ela aqui sem problemas, de maneira muito parecida. Então, inclusive, as funções são a mesma, né? Push e pop. Novamente, como em Java não tem sobrecarga de operador, não posso fazer S, abre colchete e fecha colchete, né? Eu tenho que usar o método char@, né? Para ver o caractere na posição i. O map, ele já é bem, o map já é uma estrutura um pouco mais rebuscada, mas assim, por mais que a implementação por detrás dele talvez seja um pouco chata de a gente entender nesse momento, para utilizar eu acho que é até bem tranquilo e nos ajuda demais. Basicamente, o map ele armazena pares, né, de chave e valores, sendo que as chaves e valores podem ser de qualquer tipo. E a chave é utilizada para achar um elemento rapidamente. Basicamente, o que o map faz, né, como o próprio nome sugere, é mapear chaves para valores. Isso pode ser feito usando uma árvore ou tabelas hash, isso em termos de implementação, certo? A gente não está preocupado muito com isso agora. Tá, mas o que que isso quer dizer? Vamos pensar, por exemplo, que eu tenho um map, eu tenho dois tipos aqui que são importantes, o tipo da chave e o tipo do valor. Eu tenho o map e o unordered map, certo? A gente já viu a diferença entre eles na complexidade. Então eu posso, por exemplo, fazer aqui um map em que a chave é uma string e o valor é um int. Aqui eu estou imaginando que eu estou contando quantas ocorrências uma palavra teve dentro de um texto. O interessante é que a string aqui, ela vai funcionar mais ou menos, entre muitas aspas, como se fosse a posição de um vetor. Então veja, eu tenho aqui a quantidade de ocorrências da palavra olá
e vamos dizer que eu estou setando aqui com 4, aqui fazendo hard-coded, né. Então eu tenho 4 ocorrências da palavra olá. Então veja que a string está funcionando como se fosse o índice de um vetor, entre muitas aspas, ok? E isso para nós, em termos de implementação, facilita muito a nossa vida em certos problemas. E aí, da mesma forma, para acessar, eu posso só acessar aquela posição, né, usando a minha chave. Ah, Posso verificar se uma certa chave está presente no map ou não, usando a função count. Se retornar 1 é porque está, se não, retorna 0. O interessante é que isso é feito com uma complexidade até que boa. Se a gente usar o map, que ele usa arf na sua implementação, a complexidade para todas as operações é log n, que é uma complexidade muito boa, certo? E a vantagem do map também é que os dados estão ordenados. Se a gente tiver que printar todos os nossos valores, ele está ordenado pela chave. Isso às vezes é útil. Se a gente usar o unordered map, ele tem outro esquema que, assim, na maioria dos casos, ele tem complexidade constante, que é melhor do que log n. Muito eventualmente, ele pode acabar num pior caso, que aí a odd n aqui é pior do que log n. Então tem um trade-off aqui que depende do problema que a gente está tratando, se um ou outro é melhor. Na maioria das vezes a gente acaba usando o map e funciona bem. Um exemplo de problema que eu coloquei para o map é esse do bcrowd, que assim, é um problema até muito simples. Basicamente, vou olhar para a entrada aqui, que acho que é mais fácil. Ele dá uma lista de preços de produto, então ele fala assim: ó, o mamão está 2,19, a cebola está 3,10, e assim por diante. Então aqui tem essa parte da lista de preços. E depois ele dá uma lista de compra, onde ele fala qual que é o item que ele está levando e a quantidade de itens, certo? E ele quer saber o valor total dessa compra. Então veja, a partir do nome eu tenho que recuperar esse valor aqui de 2,19. Se a gente não usar map para isso, dá para fazer, usando vetores e tudo mais, mas vai dar um pouco mais de trabalhinho e pode acabar fazendo uma solução não tão eficiente. Nesse exercício aqui, que é pequeno, não daria problema, passaria ainda assim, mas o map, além de dar uma solução eficiente, torna isso muito fácil. Veja, aqui eu tenho o meu map, né, onde a minha chave é uma string, que vai ser o nome do produto, e o valor é o double, que vai ser o preço dele, ok? Então, na hora que eu for ler os dados, eu vou ler o nome do produto, o valor do produto, e vou jogar isso no map, ó. Né, o preço na, entre aspas, posição do item, eu vou atribuir o valor dele aqui. Depois eu vou ler a lista de compras em si, onde eu tenho o item e a quantidade dele, e eu vou somando no meu total, acumulando aqui, o preço desse item. Veja, eu estou acessando direto aqui com a minha string, vezes a quantidade. E no final só printo isso. Veja, é muito direto, né? É quase como se a minha string, na verdade, fosse um valor inteiro ali, eu poderia fazer isso direto. Então, assim, facilita bastante. Em Python, a gente tem o dicionário, né, o dict, que funciona da mesma forma, basicamente, certo? Então, aqui eu também estou lendo o meu item e o valor dele, e dentro do meu map, dentro do meu dict aqui, eu estou atribuindo o valor, aqui estou fazendo o casting, ok? E depois, para recuperar isso também da mesma forma, eu uso aqui a minha string como se fosse uma posição, né, a minha chave. Ah, Em Java, eu tenho o tipo, a classe map também, ok? Aqui eu tenho que especificar qual que é a implementação, aí é questões da própria linguagem, não vou entrar dentro disso. Aqui eu estou usando o hash map, que seria mais ou menos o unordered map do C++, ok? E para utilizar é muito parecido também, só reforçando aqui não tem a sobrecarga de operadores, então ao invés de poder usar os parênteses lá, os colchetes sem nenhum problema, aqui eu tenho a função put para inserir o elemento no meu map, e depois a função get para recuperar, né, os métodos. Mas funciona do mesmo jeito. Nicolas, pode falar do set? Opa, o set, galera, ele funciona igual um conjunto da matemática, tipo, eu não sei se no C++ tem aquelas operação de intersecção, união, eu sei que Tem, no tem. Python é, então tem, no Python eu tenho certeza que tem, e no C++, segundo o Bael, deve tem também, né. E aí é só dar uma buscada nessas funções, porque alguns exercícios pode ser que precise, mas provavelmente isso não é uma operação muito rápida. Mas Ela o que é é meio oi? cara. É, Meio cara mesmo. ele serve
prioritariamente, se o exercício falar um negócio assim pra você: "Eu quero um conjunto de elementos que eu não tenha repetido", tipo, ele vai te dar no exercício lá da fruta do paiol. Se ele te der várias frutas e perguntar quantas tem no final, sem contar as repetidas, ou quantas figurinhas você tem num bolinho, sem contar as repetidas. Aí ele vai te dar a figurinha A, B, a C, aí a de novo, aí C, vai adicionando toda hora no seu set, e no final o seu set vai guardar a quantidade de figurinhas diferentes, porque ele não adiciona valores repetidos, ele só adiciona valores, todo valor repetido que você adicionar ele vai ignorar. A implementação do set é uma árvore também, e é todo elemento que você vai toda operação de inserção ou deleção quando você vai apagar um elemento, ele vai fazer isso em log n, porque é uma árvore. Aí no máximo ele vai andar à altura da árvore de n elementos, que é log n. Pode passar. Aí o jeito que nossa, ficou linda essa formatação. O jeito que declara em C++ é o set, aí o tipo das variáveis, ali entre o menor e o maior, sinal de menor e maior, aí o meu set. E ali em Python é meu set igual a set entre parênteses não, set, aí você coloca parênteses. Em Java é desse jeito aí que tá embaixo, chama em Java toda vez que você vai declarar uma estrutura, você tem que alocar uma classe, né, passo pra ela, eu acho. Aí tem esse new e a operação de insert. Opa, estão me ouvindo ainda? Uhum, estamos sim. Ah, a operação de insert, você vai fazer isso aí, meu set.insert no C++, no Python meu set.add, em Java também é igual. É isso. Operação operação de apagar um elemento é o ponto .erase, aí você coloca o nome do elemento. Python é ponto .discard e no Java é ponto .remove. É tudo uma função, saber essas funçãozinhas salva a vida. Aí eu e pra verificar se o elemento tá no set, no C++ é meu set.count, aí você coloca o elemento ali dentro. No Python se o elemento tá no set, você vai ver se if elemento em meu set, aí se isso voltar true quer dizer que ele tá no set. Eh, no Java, meu set.contains o elemento. É simples a estrutura, só o mais difícil é ver quando tem que usar, mas os exercícios que tem que usar set geralmente esses com repetição, né, de elementos. Inserir nele é log n, remover também é log n e buscar também é log n. É tudo a operação na árvore, por isso que fica essa complexidade. Nossa, que bonito. Depois no PDF vai ficar É, certinho. no PDF eu acho que tá certo. Aí tem as bibliotecas, é um site de cada um que eu deixei aí, que vai ter todas as funções do set, todos ele tem bastantes funções, tipo, não só essas que eu mostrei de inserção, deleção ou alteração do set. Alteração não, inserção e deleção e qual foi a outra? Hum, volta ali o slide só pra ver. Para verificar se Bus estava contido, né. Ah, se estava contido. Ele vai fazer tudo, ele vai mostrar tudo nessas bibliotecas que eu deixei, aí só vocês dar uma olhada. Vocês perceber que tem alguma exercício que precisa dessa estrutura, geralmente vai ser um exercício que fala pra ele contar quantas coisas diferentes tem tem no conjunto que ele der pra você. Pode passar. Você vai explicar o exercício pra ela? Quer como? Posso falar. Esse exercício aqui das pérolas, ele nem precisaria do set, mas ele fica até que simples de implementar e fica um pouco mais eficiente do que se fosse fazer com vetor e fosse fazer busca linear aqui. O que esse exercício fala basicamente é o seguinte: a professora coloca na lousa uma lista de pérolas que os alunos cometeram na prova, né, respostas absurdas, e aí a gente vai ver as respostas que cada aluno deu e quantas pérolas cada um cometeu. E a gente vai printar no final a lista com os alunos que mais cometeram pérolas, né? Então, se
o máximo de pérolas cometidos por um aluno foi 5 e 2 alunos cometeram 5 pérolas, então a gente printa o nome desses 2 alunos. Basicamente essa é a ideia. O conjunto aqui nos ajuda a armazenar isso. A questão da repetição aqui nem pode acontecer, por isso que eu falei que esse exercício não precisa ser com 7. Mas na hora de a gente buscar se um aluno cometeu uma pérola, a gente vai dar um find no set, e isso é feito com complexidade log n. Se a gente fosse buscar em um vetor, sem ordenar, sem usar busca binária, que a gente não falou disso hoje, seria odd n, como a gente viu lá atrás, no exemplo da busca linear. Então é isso que ele ajuda aqui. Aqui um exemplo, né? Essas aqui são as pérolas que a professora coloca na lousa. Aqui são exemplos bonitinhos, mas pode ser qualquer coisa, certo? Ah, e aqui depois são 3 alunos, na verdade, e aí para cada aluno eles deram 3 respostas, então a gente vê quais são as respostas, e cada uma delas a gente vai ver se está nesse conjunto de pérolas. Então 5 mais 5 igual a 10 não está aqui, isso não conta. 1 mais 1 igual a 3 é uma das pérolas aqui, então a gente soma 1 para o Gabriel. 4 sobre 0 igual a erro, não é a pérola aqui é dizer que é igual a 0, então o Gabriel cometeu uma pérola. Se a gente fizer isso para o outro, a gente vai ver que quem cometeu mais pérolas foi justamente o Gabriel e a Anne, que cometeram uma pérola cada. E aqui a gente vai dar a resposta com os nomes ordenados. Isso é outra coisa que o set ajuda, porque ele já mantém ordenado automaticamente. Então, eu vou manter os nomes aqui num set Eu também. esqueci de falar essa parte, muito obrigado. Mas, tranquilo. Ah, então, aqui é um daqueles casos que termina com 0, 0. Então, tem um loop eterno aqui. Leio a quantidade de pérolas, de alunos e de respostas. Se o A for igual a 0, dou um break aqui. Que aqui, se um deles for 0, já pode parar. Tem o conjunto de pérolas e o conjunto de nomes, que é o que eu vou mostrar no final. Aqui eu estou usando o getLine porque, veja, as minhas pérolas podem ter espaço no meio, certo? Nesse caso aqui, eu tenho que pegar a linha toda. Se eu usar o CIN, eu vou pegar só até o primeiro espaço, né? São só alguns problemas que fazem isso, porque é mais chato tratar nesses casos. Então, aqui eu estou pegando a minha linha, na verdade aqui é lixo, né? Porque por causa disso aqui eu tenho que tratar o barra N que eu pego no final. Não vou entrar em detalhes na implementação nesse sentido, mas isso aqui é só para evitar problemas com o barra N que eu não tinha lido. Vou começar a ler as pérolas aqui no meu for, leio as pérolas e vou jogar ela no meu conjunto, ok? Depois, para cada aluno, eu leio o nome dele, preciso dessa informação, e leio as respostas que ele deu. E aí eu consulto se essa resposta está contida dentro do meu conjunto de pérolas. Então, se o pérolas.count resp retornar 1, quer dizer que ele está dentro ali, ele encontrou uma ocorrência, então eu incremento a quantidade de pérolas desse aluno. Depois de ler todas as respostas, se a quantidade de pérolas desse aluno for maior do que o máximo que eu já tinha obtido anteriormente, esse máximo eu comecei com 0 aqui, né? A princípio ninguém cometeu pérola nenhuma, então eu vou limpar o conjunto de nomes, porque poderia ter alunos lá, um aluno cometeu 2 pérolas, ele estava lá no conjunto. O aluno que eu estou percorrendo nesse momento cometeu 3 ou 4. Então, aquele cara eu posso jogar fora, né, essas informações não me interessam mais, eu encontrei alguém que cometeu mais pérolas, então eu limpo o conjunto e insiro o nome desse cara aqui. E atualizo o número máximo de pérolas que ocorreu. Caso contrário, ainda tenho que me preocupar com o caso de empate. Então, se a quantidade de pérolas desse aluno é igual ao máximo que eu já encontrei, então aqui eu só vou inserir o nome dele. Não posso apagar os anteriores, certo? Não, os outros ainda cometeram esse valor máximo. No final de tudo, eu vou printar todos os valores que sobrou no conjunto de nomes. Em C++ eu posso fazer dessa forma aqui, ó, seria, entre aspas, um for each. Então, para cada elemento, eu estou pegando o tipo automático aqui dentro do meu conjunto, né, do meu set nomes, eu vou printar. Aqui tem essa chatice de ter uma vírgula aqui entre os nomes, então eu sempre tenho que tratar isso de alguma forma. Aqui eu estou vendo, se o meu nome for igual ao primeiro do meu set, isso aqui é para pegar o conteúdo desse cara aqui, que é um iterator, é como se fosse um ponteiro, é como se fosse um endereço, mas o que importa é que isso aqui está retornando o nome do primeiro elemento do conjunto, né? O primeiro aluno que está lá. Se for igual ao primeiro, eu coloco só o nome dele. Caso contrário, se for o segundo, terceiro e assim por diante, eu coloco uma vírgula e um espaço antes do nome. Só para ficar do jeitinho que o juiz pediu. No final de tudo, eu dou um barra N, ok? Vício do endline, mas esquece ele ali. Em Python, como o Nicolas falou, a gente tem o set também, certo? Então aqui eu estou lendo as respostas, já jogando no meu set do mesmo jeito. Eu tentei fazer os códigos muito parecidos nas 3 linguagens, para que dê para fazer a correspondência até que fácil, certo? E aí depois eu vou ler as respostas. Se a minha resposta estiver no conjunto de pérolas, eu incremento a quantidade de pérolas que o aluno cometeu. Se for maior que o máximo, eu
reseta o conjunto, né? Aqui eu não tenho um clear, pelo menos não sei se tem a função clear, talvez tenha, mas aqui eu só instanciei um conjunto novo e adicionei o nome dele ali, atualizei o máximo de pérolas. Caso contrário, mas se a quantidade de pérolas for igual ao máximo, então é um empate, então eu só adiciono o nome e no final percorro os elementos do meu conjunto, aqui mais ou menos como um for each também. A única coisa é que o set ele não está ordenado de cara, então aqui eu transformei numa lista, depois ordenei. Não sei se tem forma melhor de fazer isso, foi a forma que eu encontrei, para imprimir os nomes em ordem alfabética, conforme o exercício pedia também. Em Java também tem a classe set, aqui eu coloquei o asterisco porque era muito import já, então aqui eu preferi importar tudo da java.util. Aqui eu estou usando tanto o set como o sorted set, o set que não é ordenado. Para mim, as pérolas estarem ordenadas não fazia diferença nenhuma. Então, por isso que eu fiz dessa forma. Mas para utilizar é basicamente a mesma coisa do que a gente fez nos outros exercícios, ok? Para printar aqui, que ficou um pouco diferente, mas eu estou usando esse iterator, que o iterator, de forma muito resumida, é um objeto que vai nos ajudar a iterar um container, ou seja, passar por todos os elementos do container. Então, ele é um container do conjunto nomes aqui, do nosso set. E aí, enquanto tem mais elementos para percorrer, eu pego o próximo elemento, jogo na minha string nome, e aqui eu fiz meio que o contrário, né? Se tem algum elemento a printar depois ainda, então eu coloco uma vírgula espaço depois do nome. Se não tem mais elementos, quer dizer que é o último, aí eu só printo o nome e já estou usando o print line para pular a linha e encerrar aqui. Então, para printar ficou um pouco diferente, mas é porque no Java ficou mais fácil fazer dessa forma. Tudo bem? Última estrutura, estamos acabando, pessoal. 5 minutinhos a gente acaba. Também é muito útil e seria difícil de implementar na mão. Em estruturas de dados 1, vocês também vão isso, sem querer assustar, mas não é tão difícil assim. Mas assim, seria muito chato codar isso na hora, podendo ter erro também. Que é a priority queue, é uma fila de prioridades. Imagine na fila, o problema da fila, só que agora cada pessoa na minha fila, ela tem uma prioridade, já deu um número que foi dado a ela que representa essa prioridade. Então, sempre que a primeira pessoa a sair da fila, o elemento que eu vou extrair, é o que tem a maior prioridade, independente de que momento chegou. Eu vou olhar só para a prioridade. Então, eu preciso de uma estrutura em que eu posso fazer essas operações. Encontrar qual que é o elemento máximo naquele momento, tirar esse elemento máximo, né, como se ele estivesse saindo da fila, e inserir um novo elemento, ok? Que vai se posicionar no melhor lugar para ela ali dentro da fila. Aqui a gente está falando de fila de prioridades de máximo, mas a gente pode ter de mínimo também, só inverte as ideias. E, tradicionalmente, isso é implementado usando uma heap, que é um tipo de árvore. É uma implementação meio chatinha de fazer, mas a gente já tem o tipo pronto para isso em STL, e nas outras linguagens a gente tem algo análogo também. E, além de resolver uma série de problemas, ele também é usado em alguns algoritmos clássicos que a gente vê em programação competitiva. Como declarar? Muito parecido com o que a gente viu anteriormente, né, para fazer a priority queue aqui. Para colocar um elemento, a gente dá o push também. Aqui não dá para usar aquela estrutura de vetor igual eu estava usando para exemplificar. Então, aqui imagine que eu tenho uma heap que o topo dela é 8 nesse momento. E aí, se eu der um heap.push 10, como o 10 é maior, ele vai passar a ser o elemento do topo. Se eu der um heap.push 9 agora, 9 é menor do que o topo. Então, ele vai para algum outro lugar dentro da minha árvore ali. O topo continua sendo 10. Para pegar o elemento do topo, tem o método top. Para remover, o método pop. Então, se eu pegar aquela minha pilha do exemplo anterior, se eu olhar para o topo dela, é o 10. E se eu remover o topo, o novo topo vai ser o 9, né? Supondo que não tinha elementos maiores. Aliás, não tinha, porque o elemento anterior era o 8. Então, se eu inserir o 10, ele se tornou maior. Quando eu tiro ele, agora o 9 é o maior. Ok? Então, é assim que ele funciona. E por que isso nos ajuda? A complexidade dessas coisas. Aqui está errado. Não, está certo. A complexidade para inserir um elemento é log n, mas todas as outras operações, ou seja, olhar o topo e tirar ele, é O de 1, é constante. Então, é uma estrutura bem eficiente. O exemplo que eu dei de exercício para fazer isso é um que ele dá um conjunto de números e a gente quer somar todos eles, 2 a 2. A gente soma sempre 2 números de cada vez. Só que ele fala que cada soma a gente tem um custo, que é dado justamente pelo resultado da soma naquele momento. E a gente quer somar todos os números de forma que o custo seja mínimo. Então aqui ele dá o exemplo com 2 e 3 e dá várias possibilidades. Se eu somar 1 com 2 primeiro, isso dá 3, então eu tenho o custo 3. Depois o 3 desse resultado, com o 3 que está no meu conjunto, vai dar 6.
tem um custo 6, então o custo total aqui foi 9. Se eu mudar a ordem que eu faço essa soma, eu posso ter outros custos, né? 1 mais 3, 4, então o custo aqui é 4. 2 mais 4, 6, custo 6, então o custo aqui foi 10, tudo bem? Então ele quer saber qual que é a forma de somar que dá o menor custo possível. A solução aqui também é gulosa, a ideia vai ser o quê? A gente vai ordenar os números e começar a somar do menor para o maior. O problema é que quando a gente soma dois números, ele tem que voltar para essa estrutura, porque eu não sei onde ele vai se inserir, não sei se ele vai se tornar maior do que o próximo número, se ele vai ser menor. Então aqui eu teria um problema se eu fosse fazer isso só com um vetor e ordenar ele, ok? Ah, Aqui eu estou falando basicamente isso. Então, o que que eu vou fazer? Eu vou usar essa estrutura da Priority Queue para inserir os meus elementos, e aí eles já vão estar ordenados. Aqui eu quero uma heap, uma Priority Queue mínima, eu quero um elemento menor, não maior, certo? E aí, essa soma que eu obtiver, eu vou voltar ela nessa estrutura. Então, imagine, eu tenho esse vetor aqui, que são os números que foram dados, 3, 4, 1, 2 e 5. Então, quando eu jogar tudo isso na Priority Queue, isso vai ficar ordenado. Então, eu vou pegar os primeiros dois topos, né? Pego o topo e depois pego o próximo já, que são os elementos que eu quero somar. Então, eu vou somar primeiro o 1 e o 2, e isso vai me dar 3. Então, eu já jogo isso no meu custo. E jogo esse 3 de volta na heap, na Priority Queue. Agora, eu pego os próximos dois topos, né? 3 e 3, somo, aumento, jogo aqui no meu custo, né? 3 mais 6, o custo agora é 9. E veja, esse 6, ó, o 3 tinha entrado logo aqui, ó. Ele se tornou o novo topo. Agora o 6 ele já se tornou maior do que o 4 e o 5, então ele foi lá para o final. É isso que a Priority Queue vai fazer automaticamente para mim. Se eu fosse ter que fazer em vetor, eu ia sofrer um bocado. Então os próximos que ele vai pegar vai ser o 4 e o 5, vai dar 9, vai para o final da Priority Queue também. Agora o 6 e o 9, 15, aí não tem mais duplas para somar, certo? Só sobrou um elemento na minha estrutura. Então o custo total aqui foi 33 e é justamente o menor custo possível. Implementação disso, ah, é o que eu falei, né? Vamos jogar todos os números na Priority Queue. Enquanto houver mais de um número, a gente retira os dois menores, soma, adiciona no custo e volta na Priority Queue. Em C++, estou declarando a Priority aqui. Lembra que em C++ a Priority Queue ela é sempre máxima, então ela retorna o maior valor. Tem como mudar esse comportamento aqui com alguns parâmetros, mas eu não quis complicar muito aqui, então eu fiz uma gambiarra. Então eu estou lendo o elemento V aqui, e na Priority Queue eu inseri o inverso dele, seria o valor negativo, certo? Então aí eu meio que estou invertendo o comportamento. É uma gambiarra, mas funciona, não tem problema. Então, enquanto tem mais de um elemento na pilha, eu tenho caras para somar ainda, eu pego os dois topos, só que eu estou invertendo, né, porque eu inseri lá negativo. Então, pego o primeiro topo e tiro ele, pego o segundo topo, tiro ele, somo esses dois caras no meu custo total e volto ele na pilha, só que volto ele negativo, porque estou usando essa gambiarrinha aqui. No final, pinto o meu custo total. Em Python, eu tenho o módulo heapKey aqui, que dá a minha implementação de uma periodic queue, e ela já é mínima, então ela não tem que fazer essa gambiarra, ok? Então aqui eu li todos os números num vetor e chamei essa função heapify aqui, né, para heapificar a minha list, ok? Virou uma priority queue e aí uso de forma muito parecida. Aqui ele pega o topo na variável já elimina, certo? Então o heap pop ele já faz o top e o pop ao mesmo tempo. Então ele joga o topo em variável A e já tira da minha priority. Fez isso para o A, para o B, nos dois primeiros topos, somei o custo, joguei no resp e voltei, usei o heap push para jogar isso na minha heap. Em Java tem o priority queue, igual no C++, certo? E a utilização é muito parecida também, só que assim como no Python, ele faz a consulta do topo e o pop ao mesmo tempo, né, com a função aqui pull. Então, e ela é uma heap mínima por padrão também, então não tem que fazer aquela gambiarra de inverter os valores. Tudo bem, pessoal, eu sei que a gente teve que rushar esse final, sinto muito por isso, mas assim, eu acho que a ideia principal era apresentar para competitiva, apresentar nosso treino e já dar essa base, porque eu acho que, para começar, é muito importante ter essa base de STL ou as suas versões análogas em outras linguagens, porque isso aqui economiza um tempo pra caramba. Sei que talvez tenha ficado corrido, não tenha dado para entender muito bem, mas pelo menos agora vocês conhecem, vocês podem olhar esse material com mais calma depois, que a gente vai disponibilizar. Podem olhar outros materiais, no nosso canal mesmo tem aulas do Renê sobre isso, bem mais detalhado, né? Então vocês podem ver lá, podem ver outros locais. E a gente gostaria muito de fazer mais encontros ao longo do tempo. O espaço do Discord aqui utilizar
para tirar dúvidas, sobre exercícios, sobre temas ou questões mais técnicas. A gente está aberto e disponível para isso, é isso que a gente quer, certo? Aí, além disso, não posso esquecer, eu vou colocar um link de um contest em algum lugar aqui no Discord. Deixa eu só mostrar aqui, que tem alguns exercícios desses temas para vocês praticarem, se vocês quiserem. Vai estar aberto até o dia 13. Né? Tá no VJudge, vocês precisam fazer uma conta nele, certo? E aqui tem um pouquinho de exercício, certo? Até a letra U. Não sei quantos exercício dá. É para vocês se divertirem, certo? Não é tarefa, pelo amor de Deus, não é nada disso. É só exercícios sugeridos se vocês quiserem brincar com isso nos próximos dias. Alguns, inclusive, são os que apareceram nos exemplos. Se vocês quiserem testar outra implementação, ou copiar e colar que a gente colocou aqui e jogar para ver se dá certo mesmo, né? O do Teamform, por exemplo. E aqui, quando você clica em Submit, você vai escolher a linguagem que vocês vão utilizar. No caso do C++, use aqui o G++17, certo? E nem tem. Tem sim, ó. Não usa isso daqui, tá? Microsoft Visual C++, esquece isso, não dá certo. Usa o G++ aqui. Cola o seu código, submete e torce para o juiz aceitar, certo? Vou até jogar esse daqui aqui só para vocês verem, né? Aí tá Caso vocês roubando, não hein? tenham... Hã? Tá roubando. Eu resolvi Olha lá. antes, mas resolvi. Comentado, ó. O Olha código que lá. eu coloquei nos Se slides também. Aí, se accepted, desse certo? um É game isso isso, que ia você ser espera. muito lindo. Não, pelo amor de Deus, eu testei antes, né? Ai. Tudo bem, pessoal? Alguma questão? Alguma dúvida?